Olá, meu nome é Giovana Ferreira Calef e junto com o professor Dr. Cristiano Capelani Quaresma, nós elaboramos o nosso trabalho, cujo título é Habitação de Interesse Social no Brasil: Desafios de Inserção Urbana e Contribuições para um Urbanismo Sustentável e Inclusivo. No 4º Congresso Latino-Americano de Desenvolvimento Sustentável, eixo temático Cidades Inteligentes, Inteligência Artificial e Sustentabilidade. Eu sou pós-graduanda no Lato Sensu em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Uninove. Introdução. O Brasil enfrenta um déficit habitacional de cerca de 5,8 milhões de moradias, conforme a Fundação João Pinheiro. O problema vai além da quantidade, envolve a forma como o espaço urbano é produzido e ocupado. Muitas políticas habitacionais priorizam o número de unidades, negligenciando a inserção urbana e o acesso aos serviços. A moradia deve ser vista como vetor de acesso à mobilidade, oportunidades e qualidade de vida, ou seja, expressão do direito à cidade. A localização periférica dos empreendimentos de HIS aprofunda a segregação socioespacial e gera custos econômicos e sociais, conforme Nabil Bonduc 2018 e Raquel Ronick 2020. Experiências com inserção urbana qualificada demonstram ganhos em inclusão, mobilidade e equidade. O estudo analisa os impactos da localização dos empreendimentos de HIS sobre a integração socioespacial, considerando efeitos sociais, urbanos e ambientais sob a ótica de um urbanismo sustentável e inclusivo. Pergunta de pesquisa: quais são os principais problemas, impactos e benefícios associados à localização dos empreendimentos de HIS no Brasil? Objetivo: analisar os desafios da localização dos empreendimentos de habitação de interesse social no Brasil. Contextualização do problema. Aqui nós temos um gráfico mostrando as unidades HIS e HMP, a habitação de interesse social e habitação de mercado popular, licenciadas por subprefeitura entre os anos de 2021 a 2024, conforme o site dados.prefeitura.sp.gov.br. Nós temos aqui a análise dessas unidades com a predominância em duas regiões, na subprefeitura da Penha, nesse tom verde claro, e na subprefeitura de Santana do Curuvi, no rosa claro. As unidades de HIS e HMP, elas estão predominantes nessas duas regiões, Zona Leste e Zona Norte. Nesse outro slide, nós temos as unidades HIS e HMP licenciadas por subprefeitura, agora conforme o mapa digital da cidade de São Paulo, fonte GeoSampa. Aqui nós temos o mapa da cidade, demonstrando a concentração de unidades HIS e HMP, maiormente na Zona Leste. São Miguel, Hermelino Matarazzo, Itaí Paulista, Itaquera, Guaianazes, Aricanduva, Formosa, Carrão, e poucas unidades em certas áreas, como Butantã, Pinheiros, Lapa, Vila Mariana, Moema, Ipiranga, Alto de Pinheiros também. Nesse slide, nós demonstramos agora a relação entre as unidades HIS e HMP e os indicadores sociais. Nesse caso, nós temos um recorte territorial de algumas áreas consideradas nobres na cidade de São Paulo, como Pinheiros e Moema, que elas apresentam os melhores índices sociais, conforme o IVPS, Índice Paulista de Vulnerabilidade Social. Aqui nós temos os melhores índices nestas regiões consideradas nobres, porém essas são as regiões com as menores quantidades de unidades implantadas, com as menores quantidades de HIS e HMP implantadas, ou seja, moradias populares. Fundamentação teórica: déficit habitacional e desigualdade urbana. O Brasil possui um déficit de mais de 5 milhões de moradias, marcado não só pela escassez, mas pela má inserção das unidades HIS, frequentemente localizadas em periferias segregadas, o que reforça desigualdades e limita o acesso à cidade. Direito à cidade e justiça socioespacial.
Inspirado em Lefebvre, 2011, o direito à cidade expressa o direito coletivo à vida urbana e à transformação do espaço. A segregação territorial evidencia injustiças socioespaciais e a negação da cidadania plena, conforme Flávio Vilaça, Hermínia Maricato e Raquel Ronick. Produção do espaço e segregação. A urbanização brasileira, guiada por lógicas especulativas, produziu periferização e exclusão. A HIS muitas vezes reflete essa dinâmica, tornando-se um ciclo histórico de desigualdade e vulnerabilidade socioambiental. Inserção urbana qualificada, políticas públicas habitacionais devem priorizar localização, infraestrutura e integração, superando o modelo periférico de produção em massa. Ou seja, o direito à moradia, a função social da propriedade dependem da articulação entre planejamento urbano, mobilidade e inclusão. Base teórica estudada, Lefebvre, Milton Santos, Flávio Vilaça, Hermínia Maricato, Raquel Ronick e Nabil Bonduque. Metodologia: qualitativa, exploratória e documental, baseada na revisão sistemática da literatura, conforme o protocolo Prisma 2020. Fontes e seleção: bases, Web of Science, 26 artigos e Cielo, 4 artigos. Ferramenta Ryan, total, 30 artigos identificados e 14 incluídos. Critérios de seleção: inclusão, localização e impactos da HIS, talvez menção tangencial, e exclusão, temas construtivos ou não relacionados. Análise dos dados, o método de análise de conteúdo da Bardan, 2011. Resultados e desafios encontrados. Nós identificamos 4: socioeconômicos, urbanos e territoriais, ambientais, institucionais e políticos. 4 desafios. O primeiro, impactos socioeconômicos. Custos e deslocamentos. Estudos apontam que a localização periférica impõe custos econômicos e sociais elevados às famílias beneficiárias. Em 2018, gastos com transporte consomem parte significativa da renda. Prudente Leiro 2017, mais de 81% das famílias tiveram aumentos de despesas, chegando a mais de 33% da renda comprometida. Mobilidade e dignidade. Flávio Vilaça, 2011. Ressalta que o tempo de deslocamento estrutura a segregação urbana e limita o acesso a oportunidades. Direito à cidade e justiça socioespacial. Lefebvre, 2011. Mobilidade e centralidade são condições para a vida urbana plena, ainda negadas às periferias. Nós temos um exemplo positivo de implantação de HIS. Em Curitiba, conforme Neto et al. 2024, HIS com melhor inserção urbana amplia o acesso a empregos e serviços, promovendo inclusão e equidade. Segundo desafio encontrado, impactos urbanos e territoriais da periferização. Segregação e periferia, conjuntos habitacionais muitas vezes construídos em áreas frágeis, distantes de empregos e serviços, reforçando estigmas de pobreza. Direito à cidade. O Estado historicamente garantiu apenas ocupação, não integração urbana, excluindo populações de baixa renda. Dimensão simbólica da segregação. A exclusão não é só física, mas também simbólica. Limita o acesso ao espaço urbano. Exceções positivas. Nós verificamos que as localizações estratégicas e bem conectadas, como o complexo Rubens Lara, podem mitigar exclusões, evidenciando a importância da inserção urbana qualificada. Terceiro desafio: dimensão ambiental da expansão periférica. Impactos físicos: ocupações de mananciais, encostas e solos suscetíveis à erosão em função do menor custo da terra. Segregação e exclusão urbana. Áreas rejeitadas pelo mercado destinadas à população de baixa renda, negando a vida urbana plena. Sustentabilidade limitada. Políticas de cidades sustentáveis e certificações socioambientais como o selo Casa Azul têm eficácia reduzida quando os empreendimentos são mal localizados. E o último desafio encontrado: desafios institucionais e políticos. Interesses conflitantes. A implementação do programa Minha Casa Minha Vida, guiada por interesses imobiliários, muitas vezes reduz a autonomia municipal. Prioridade à quantidade. Muitas vezes os empreendimentos em grande escala são mal integrados à cidade. Direito à cidade como direito humano. Abrange dimensões civis, políticas, sociais e econômicas. Aqui nós temos um resumo gráfico dos principais tópicos desse trabalho. Objetivo:
Analisar os desafios da localização dos empreendimentos de HS no Brasil, a metodologia apontada, originalidade, a relevância acadêmica reside em situar o debate da moradia no campo do urbanismo sustentável, articulando justiça socioespacial, direito à cidade e planejamento urbano. Resultados. Observam-se 4 resultados socioeconômicos, urbanos territoriais, ambientais, institucionais e políticos. E contribuições sociais e teóricas. O estudo sistematiza a literatura sobre HIS e evidencia a importância de integrar a produção habitacional ao planejamento urbano e a sustentabilidade, promovendo inclusão social e cidadania. Conclusões. Integração socioespacial. A revisão evidencia que a localização periférica dos empreendimentos de HIS reforça a segregação, impondo custos adicionais às famílias e reproduzindo padrões históricos de exclusão urbana. Potencial de inclusão. Experiências em áreas bem conectadas, próximas a serviços e infraestrutura, mostram que a HIS pode atuar como vetor de inclusão social, cidadania e qualidade de vida. Política habitacional ampliada. A HIS deve ser compreendida não apenas como provisão de moradias, mas como estratégia de integração socioespacial vinculada ao direito à cidade. Limitações do estudo. Restrição a bases específicas pode ter excluído pesquisas relevantes. Recomenda-se ampliar análises comparativas internacionais e incorporar a percepção dos moradores. Essa é uma conclusão que nós temos. Limitações do estudo, né? Que muitas vezes o estudo ele se restringiu a certas bases específicas, mas ele pode ser ampliado, né? Para abranger outros estudos, outras análises, outras comparações internacionais, inclusive, e incorporar percepções do cotidiano e da realidade dos moradores desses empreendimentos. Pode promover uma qualidade muito significativa para o futuro desse estudo e desse tema. Recomendações para políticas públicas. Fortalecer instrumentos como zonas especiais de interesse social, ZEIS, combater a especulação imobiliária e integrar a produção habitacional a políticas de mobilidade, meio ambiente e inclusão social. Ou seja, essas são algumas recomendações que nós verificamos e propomos nesse trabalho, principalmente ligada à implementação de políticas públicas, voltada para a política de produção habitacional de moradias populares, como é o caso de HIS e HMP. Novo paradigma da HIS. Priorizar a efetiva inserção urbana das famílias de baixa renda sobre a quantidade de unidades produzidas, garantindo que a HIS cumpra seu papel de justiça socioespacial, promoção de cidadania e cidades mais democráticas, sustentáveis e inclusivas. Para quê? Para garantir a efetivação da ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis. Agradecimentos. Agradeço à Universidade 9 de Julho, Uninove, e ao curso de pós-graduação Lato Sensu em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela oportunidade de desenvolvimento acadêmico e profissional. Também agradeço ao professor Dr. Cristiano Capellani Quaresma pelo comprometimento e pela orientação nesse trabalho. A Deus, a minha família e por todos os que contribuem com a evolução da produção científica no país e que isso possa se propagar e contribuir com mais avanços nesta área. Muito obrigada!